Qualquer criança aí de 8 anos para cima já faz, lá num Paintbrush, você altera um documento desse. E aí você vai contestar. Eu quero contestar esse documento. Baseado em quê? Todos os juízes vão negar isso. Vão negar porque o processo judicial eletrônico, a finalidade dele é não ter papel. Mas, baseado nessa lei, você pode contestar e pedir e ir até as instâncias que você entender necessário. Com licença. A respeito do assunto aí, doutora, que o colega trouxe à baila aqui, da lei de 2012, essa questão é para o documento por si só ter validade jurídica, extraprocessualmente falando. Porque nós sabemos que no processo físico, em papel, nós fazemos a mesma coisa que nós fazemos no processo virtual. Nós tiramos uma cópia, uma xerox, popularmente conhecido, colocamos nos autos, não o documento original. O documento, a cópia, da mesma forma, o processo eletrônico é escaneado, né? Então, o advogado assina a petição e aqueles documentos que ele acosta, a responsabilidade da parte. Qualquer momento processual, nós sabemos, tem uma arguição de falsidade documental, até o trânsito de julgado, até o prazo da ação rescisória. Então, essa questão aí da lei é pontual, tudo bem. Mas para o documento ter validade por si só. Entendo dessa forma. Perfeito. Só que no processo você junta documentos originais também. Não são todos cópia. No processo físico, em vários momentos, você junta documentos originais. E agora, no processo eletrônico, todos serão cópia. É nesse momento em que você pode contestar um documento. A execução do cheque, por exemplo, né? Você tem que estar com o original em mão. Se o juiz chamar, feita a ordem, você apresenta os originais. Mas são casos pontuais, não todos os documentos. Senhores, vamos avançar um pouquinho, que o horário está passando. Professora? A lei que o colega citou de 2012, ela veio exatamente regulamentar a elaboração de arquivos eletrônicos equiparado àquele serviço de microfilmagem que a gente tinha antigamente, os mais velhos vão lembrar disso, né? Para o nosso caso, a Lei 11.419, ela é clara no seu artigo 11, ao dizer que os documentos juntados pelo advogado têm o mesmo valor probante dos originais. E no parágrafo 3º, ao estabelecer a responsabilidade dos advogados pela guarda dos originais desses documentos. A qualquer momento que for contestada a autenticidade, qualquer alteração no documento, vai se proceder um incidente de falsidade na forma como a lei já prevê, não tem novidade nenhuma aqui. Isso está né? no Código desde 73, tá? Pois é, e isso vai ser... A cópia dos documentos particulares faz a mesma força do... Não, porque nós estamos falando de documento eletrônico. E isso vai ser processado, então não tem novidade nenhuma, não. Né? E eu chamo a atenção dos colegas, assim, a lei, eu tenho para mim que a lei é sempre mais sábia do que nós, né? Então, sempre que nós tivermos alguma dúvida, a gente tem que esgotar primeiro o conhecimento da matéria que está regulada em lei para a gente poder trazer questões novas, realmente, para a discussão. A novidade, doutor, desculpa, a novidade aí que ela trouxe foi o fundamento para que você conteste o documento que está ali. Porque, se não fosse essa lei, dificilmente algum magistrado ia aceitar o seu fundamento para ser contestado aquela cópia. Eles vão passar por cima. Então, a novidade é essa. Você pode, a partir de agora, contestar fundamentadamente naquela lei a validade daquele documento. Vamos terminar essa discussão no café depois? Vamos continuar, por gentileza? Eu escrevi um artigo sobre essa lei, eu chamo ela de picolé de chuchu. Tá? Depois você escreve ela. Tá lá, guarda do documento original. Nós somos obrigados a guardar. Original depositado em cartório. Acabou para nós aquele mantra de cliente falar, eu deixei esse documento com o senhor, doutor. Não, eu entreguei para o senhor. O cliente chegou no seu escritório, digitaliza tudo, entrega para ele, assina aqui, ó. Declaro que recebi os originais e que eu sei que eu tenho que guardar durante esse prazo. Entrega para ele. Pronto. Se o prédio cair, infelizmente, como aconteceu no Rio de Janeiro, vocês sabem disso, se pegar fogo, não está conosco, a responsabilidade é dele. Inviabilidade de digitalização por grande volume ou por ilegibilidade. 10 dias apresentado em um cartório, mas tem que ser, gente,
expressamente requerido. Já tem decisão de tribunal não aceitando, indefinindo a juntada. Por quê? Não foi requerida. Então, olha só, digitaliza. Ficou bom para mim, vai ficar bom, a visibilidade também ficará boa para outra parte, certo? Para o juiz. Mas tem muito monitor que estão sendo diminuída a resolução. Já tem caso de advogado que enviou, que está bom, que está visível e recebeu lá. Na dúvida, vai juntar documento, já bota no requerimento lá. Caso de legibilidade, requer desde logo seja lhe deferido o prazo de 10 dias. Entendeu? Vamos prevenir. Ah, detalhe, eu perguntei no TRT o que eles entendem por grande volume. Eu estava numa mesa com uns 5 metros de diâmetro. As mesas imperiais. Né? Aí o desembargador falou assim, Ana Amélia, um documento do tamanho dessa mesa. Ué, não é grande, muito documento, não é um documento grande. Olha, começou uma discussão, entendeu? Então, o que o tribunal, o que o Poder Judiciário entende por grande volume? Estou passando para vocês, não é o que eu acho, não. É o que eu ouvi eles dizerem. É um documento, assim, uma planta que, se você diminuir, ela não terá condições de visibilidade. Tá? Então, você sempre requer a juntada. Obrigação do Poder Judiciário disponibilizar equipamentos de acesso à rede mundial de computadores. Várias seccionais tiveram que entrar no CNJ, inclusive a OAB Rio, com a Federal e com o Tribunal de Justiça. A sala do TJ, até uma semana atrás, eu chamava de onde está o Oli. Eu não consegui descobrir. Mandei vários. Agora parece que eu descobri, mas ainda não vi em loco. Ok. Só pode instituir a obrigatoriedade do peticionamento eletrônico desde que o Poder Judiciário disponibilize equipamentos, tá? De digitalização e de acesso à internet. Não é uma faculdade, é uma obrigação. O que nós temos visto é que estão jogando isso nas costas da OAB. A OAB pode e deve fazer também. Lá no Rio de Janeiro, no PJE, já sai notificação. Se você chegar em papel, na passadinha na OAB para digitalizar. Hello! Quer dizer, tá? Tá aqui o PCA do CNJ. E com esse PCA a gente vai entrando. Rondônia. Tucupena de Rondônia. Dia 9 começa. Doutor César estava na nossa aula lá junto conosco. Foi bom porque o oráculo estava junto. Aí não tinha dúvida, oráculo. Vai ter a sala da OAB, mas não vai ter internet. E a OAB. Tá aí, Felipe, mega... Doutor Andrei. Quer dizer, para que adianta uma sala... Né? Conservação e proteção, tá? Dos autos, sempre com a adoção de sistema de segurança. A procuração pode ser assinada digitalmente. Aí vai dizer, mas o meu cliente é obrigado a ter... Não, gente, se ele tiver a certificação digital, ele pode te mandar uma procuração assinada. Magistrado também, né? Assina, nós não temos ACOAB, eles têm ACJus. Pois não, doutor? A preocupação que eu tenho aqui com relação à procuração assinada digitalmente é porque, muitas vezes, a posição de certificação digital em cima de outra pode invalidá-la. Pode invalidar a primeira. Então, isso aí, essa procuração assinada digitalmente, eu na verdade, não sei como é que está isso com o PJI. Acho que não está funcionando, não. Não funciona. É impossível você fazer uma nova assinatura sobre um documento já assinado previamente. Porque o PJI não aceita com assinatura. Pronto. Mas o PJ do Rio aceita. Mas invalidaria, em tese, invalidaria a procuração. Professora. Tá, isso é problema. Professora, aqui na frente, Emerson. Primeira fileira, seu lado esquerdo, direito. Gente, eu tô gaga total. Assim pra poder ver. No TJ São Paulo, nós fizemos um teste com um colega lá de Sorocaba, porque nós tínhamos essa dúvida. E realmente, qualquer assinatura que se faça antes de submeter o arquivo,
ao tribunal, ela é totalmente descartada. Então, uma procuração, por exemplo... Porque a assinatura é online. Então, exatamente. Mas a assinatura do TJ é offline. É um momento. Offline. O problema é esse, justamente a sincronização é feita lá no servidor. E, olha, enfim... fiquem sabendo que pode dar problema, então não usa não. Pronto. Infelizmente. Tá? Vai dar pau, vai falar que eu ensinei aqui, vamos lá. Só estou mostrando o que a lei diz. Olha, se a assinatura digital não é vista, se ela é digital, ela só é reconhecida no meio. Se imprimir, não vai aparecer nada. Então, o que os tribunais fazem? Eles fazem essa logo, essa linha para falar que quem assinou, quem é o titular do certificado, a data que assinou. Quer dizer, nós deveremos fazer também nas nossas petições, nas nossas petições não, mas nas nossas... uma linha d'água também para nós, quando assino digitalmente. Atos praticados do juiz na frente do juiz podem ser produzidos e armazenados digitalmente e o termo é assinado por todo mundo, tá? Menos a ata do PJE, que advogado não existe. As comunicações oficiais, preferencialmente por meio eletrônico, né? Uma OT digital, carta precatória eletrônica, acho isso ótimo, carta itinerante eletrônica, eu acho isso muito bom. E eu estou correndo um pouco, tá? CNJ tratou da publicidade do processo eletrônico na Resolução 121 de 2010. Vamos pensar como é quando nós tivermos dúvida, como é que resolve no meio digital. Eu sempre falo para o advogado assim, como é que é no papel? Faz analogia. Nem sempre dá certo, mas na grande maioria dá, ok? Nós precisamos de procuração para acessar os autos em que nós não somos procuradores? Por que precisaria disso no processo eletrônico? Ok. Por que precisaria disso no processo eletrônico? Federal e estadual no Rio de Janeiro inventaram uma senha provisória submetida ao deferimento ou não pelo juiz do feito. CNJ, Rio de Janeiro, campeão em CNJ. Mas não é porque a gente gosta de ir ao CNJ, não. Eles gostam de mandar a gente para o CNJ. Doutora, aqui. Tribunal Regional da 4ª Região Federal, nós conseguimos que o advogado acessa, ele lança uma petição e automaticamente são abertos os autos, a menos que esteja em segredo de justiça. Ele faz a petição ali, diz qualquer coisa ou não diz nada, como se mandasse, entra como um terceiro ali, automaticamente ele só fica registrado que o advogado X teve vista desse processo. Nada mais, não é. Lá no Rio de não Janeiro existe também. Burocracia, vamos dizer. Foi um pedido nosso Albornoz, no Tocantins, o mesmo sistema que você se refere, o EPROC, basta o login e senha do advogado. Como advogado, indispensável à administração da justiça, ele vai ter acesso a qualquer processo judicial que não tenha segredo de justiça decretado. No Rio de Janeiro também é assim. Cada um inventou a sua norma. O que não podia era nos proibir, por meio eletrônico, que nós não tivéssemos acesso ao tribunal. Cada um escolheu a sua solução tecnológica. Aqui o que se pensava, na verdade, não era em relação aos advogados, não. Era a necessidade de preservar a intimidade, né, a privacidade das partes. Porque tudo que publica na internet é viral, né? Lembra da blacklist da Justiça Trabalhista? Foi condenado. Um caso emblemático no Rio de Janeiro, 2 moças que foram vítimas de um crime sexual entraram no TJRJ contra o Google, que ele é sempre culpado de tudo, né? Para despublicar, tirar o link, a URL, de um acórdão publicado pelo próprio TJ, contando os detalhes sórdidos do crime a que elas foram submetidas. O Google vai lá e fala que não tem nada a ver com isso. E o TJ despublicou o acórdão. Por quê? Porque não seguia a resolução 121. Ou seja, são consequências sérias, importantes na vida das pessoas. Tá? Então, está aqui. O que a 121 fala? Impede, quando possível, a busca pelo nome das partes. Os documentos digitalizados só vão estar disponíveis à rede externa para partes e MP, e advogados constituídos nos autos não podem ter acesso, mesmo fora das hipóteses do 155.
Dados básicos, disponível a todos indiscriminadamente, independente da realização de cadastramento ou não. Está aqui. E o acesso completo, ou seja, a íntegra de todas as peças que compõem os autos eletrônicos, que estiver cadastrado no tribunal e habilitado nos autos. E a maioria dos sistemas hoje, eles são rastreáveis. Todo mundo sabe onde aquele usuário foi. E pela lei também, pelas regulamentações internas, o advogado, o usuário externo do sistema, é responsável, né, pela boa utilização e sendo responsabilizado pela má utilização do sistema ou tentativa de burla ao sistema. Eu não sei como está acontecendo com vocês, mas no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma situação curiosa, que eu tenho certeza que vai acontecer com vocês, não sei se já eclodiu. Instalação no sistema dos tribunais de programas robôs de acesso automático a andamentos processuais. O doutor desembargador Ricardo Mola estava aqui, ele me ligou semana passada e falou, Ana, nós descobrimos que realmente foi isso. Nenhum sistema aguenta ataques, rajadas, que eles chamam, de milhares de rajadas por segundo de vários programas robô. Isso que causa instabilidade no sistema. E no Rio de Janeiro, sabe aquela semaninha básica que ficou fora do ar? Que foi muito sério, porque nem o TRT sabia o que fazia, nem o CSJT sabia o que fazia. Foi descoberto o quê? Então, os escritórios, no TJRJ também, 10 consultas pelo mesmo IP começa a pedir CAPTCHA. TRT do Rio vai pedir CAPTCHA. E os escritórios grandes estão com ódio disso. Quer dizer, quando você resolve por um lado, você apanha pelo outro, né? Por quê? Porque ele tem obrigação, ele tem o direito de instalar. Eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu penso, e nós vamos passar batido, só porque a gente tem que pensar nisso. Tentativa de burla ao sistema, ataque ao sistema de terceiros, isso é crime. Advogado, eu acho que ele não tem direito de fazer isto. Tá? Ele não está utilizando o sistema como usuário comum. Ele está instalando coisas no sistema que estão causando a instabilidade, a verdade, a um público muito maior. É para vocês pensarem. Ana Amélia, só uma parte. No Mato Grosso já aconteceu isso e a saída foi exatamente essa. Hoje, a cada 10 consultas é pedido CAPTCHA, pensando exatamente nisso que você acabou de falar. Exatamente nisso, para burlar exatamente possíveis ataques que venham a danificar a segurança do sistema. Até porque, se você é um usuário, você tem que ter todos os direitos de todos os outros e não mais que os outros. Principalmente deixar os outros sem sistema. Eu tenho respondido alguns e-mails na OAB, está complicado. Agora nós não estamos mais... A outra, quem usa o robô não está satisfeito. Bom, vamos lá. O MNI é exatamente o modo de interoperabilidade dos sistemas que vão permitir que esses robôzinhos funcionem sem tirar ninguém do ar. Tomara que um dia ele dê certo, né? Vamos lá. MNI, está começando no PJE. Advogado está cadastrado, mas não vinculado. Ou seja, ele está cadastrado no portal e não tem procuração. Acesso automático, desde que demonstrado interesse apenas para fins de registro. Qual foi a solução tecnológica? Essa que o Barnó falou. No Rio de Janeiro, tinha pedido uma senha. Agora, se você colocar uma vírgula, motivo, consulta. Se não botar nada, você vai embora também. Mas o sistema sabe onde você foi, o que você fez. E quanto tempo você ficou em cada página. Ok? Gente, isso daqui é pílula da Lei 11.419. Você vê que contribuições ricas que nós tivemos aqui. Cada um, nós vamos ter que ter... A informação, na verdade, é que é importante. O que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, o que aconteceu ali. O que está para acontecer, eu estou para falar o seguinte, eu não vou trabalhar com futurologia mais, não. Eu vou esperar a hora que aquele negócio estiver funcionando, eu penso naquilo.
Porque existe... É a vida como ela é. Você tem tanto problema para eu pensar, sabe? Agora, saibam que o Conselho Federal está trabalhando, como o colega de Brasília falou, no MNE, mas, assim, isso são coisas que podem vir. Eu acho que a gente tem que trocar informação, tá? Bom, como nada é perfeito, apesar de existir a Lei 11.419, o PJE criou a sua própria resolução, que inovou, trouxe novos dispositivos em relação a 11.419. E são esses pontos que eu quero bater com vocês. 94 foi mudada pela 120, mas continua chamando 94. Tá? Mas é a 94 atualizada que chama, ok? E a 120 foi publicada e não foi informada. Ela ficou escondida lá dentro do site do TST, onde está o OLE mesmo. Né? Obrigatoriedade de certificado digital, exceção, que eu quero ver advogado fazer uso desse ato urgente ao usuário externo que não possua certificado digital. Perdi meu certificado digital. Ato urgente que o usuário externo não possui certificado digital. Não perca seu certificado digital. Tira uma cópia da sua carteira, deixa o seu token lá, porque a cada tribunal está entendendo de uma forma. Isso não é um processo eletrônico da Justiça do Trabalho único, ok? A juiz postulante pode. Vai lá e eles digitalizam. Indisponibilidade do sistema é considerada quando deixar de oferecer a oferta desses serviços. E deverá haver repara que ele cai mais fundo do que a 11.419, não é? Um relatório que tem que ser divulgado em ambiente, em local de fácil visualização, com esses registros de início e término. Comprovação de disponibilidade para advogado. Print e reza. Por isso, você viu que eu falei para você o negócio do horário do computador? Tem juiz que aceita. O que eu acho que a gente tem que fazer isso muito, a gente faz... Eu criei 2 e-mails, né? A ABRJ criou 2 e-mails, justamente para isso. Se servir de dica, tjforadoar@abrj.org.br. Está fora do ar, printa que a gente manda na hora, em tempo real. E no PJE, o PJE com erro, @abrj. Porque eles falam que funciona, então eu chego com um calhamaço de papel. Fui na reunião do CNJ com um calhamaço de papel. Gente, eu sou a primeira que quero que ele funcione. Agora, eu não posso passar por essa insegurança jurídica de eu não conseguir praticar o ato processual. @OABRJ. Aí você cria @OABBA. Aí. Eles não gostaram disso, não, pois não. Em relação ao print screen, se for feito num cartório pode ser retirado um procedimento chamado ata notarial, que comprova. É lógico que não é muito prático, porque são coisas de momento, mas se a responsabilidade for muito grande e não tiver a publicação desse relatório, que é obrigatório, a ata notarial, o print screen feito em cartório, registrado por um tabelião, ele tem validade jurídica. Te agradeço, querido. Eu faço 3 atos notarial por dia, porque eu sou advogada de tecnologia. Mas eu não vou falar isso aqui com você. Paraná estava fazendo. Pô, só falta essa, não tem que procurar uma ata notarial para votar. Né? Agora a gente está fazendo uns. Como é que chama? Tomando conta do sistema deles, do nosso sistema. Nós estamos criando um sistema de monitoramento aí. Vamos ver se dá certo. Ping e tal. Mas não dá para o advogado, na hora, sair e pegar uma ata notarial. Entendeu? Infelizmente, eu não usaria. Vencimento de prazo, um dia da indisponibilidade. Gente, vamos pensar uma coisa aqui. Quanto superior a 60 minutos, ininterruptos ou não. Tá? Se ocorrer entre 6 e 23, ou entre 23 e 1, esse 1 foi agora na resolução 120, e 24.
Nos prazos fixados em hora, claro, serão prorrogados durante o mesmo tempo da indisponibilidade. E devem ser cumpridos no dia seguinte, útil à da regularização. Exceção de prorrogação. Está aqui. Estão entendendo que isso que a gente tem que ter? Advogado trabalhista tem que ter isso de cor e salteado. E não pode ser esse conhecimento ficar distrito a uma única pessoa, concorda? As pessoas ficam doentes, morrem. Quer dizer, tem que fazer reunião no escritório, todo mundo compartilhar essa informação, todo mundo tem que saber isso. Era antes, na 94, eram com 5 dias de antecedência. Tudo que mudou da 120 foi pior para o advogado. Tá? Eram 5 dias, passou para 24 horas. Preferencialmente no final de semana. Publicado em local de fácil visualização. Olha aqui. O colega da Piauí falou que a lei é do envio. Mas, olha, a regulamentação... Na dúvida, vamos pela regulamentação interna. Preste atenção que a gente discute muito isso. Os órgãos do Poder Judiciário poderão regulamentar, no que couber esta lei, no âmbito de sua competência. Deu isso. Regulamentar é legislar, é disciplinar. Como é que uma regulamentação interna de um órgão pode entender diferente da lei especial? Fica para a gente pensar. Cada lugar regulamentou de uma forma. Se tem uma coisa boa do PJE, é que só há uma resolução 94. E o que tem de ruim? Cada juiz entende de um jeito. Tá? Tempestividade, então, no dia que se encerra até as 24, no dia que se encerra o prazo processual. Olha a novidade bacana aqui também. No horário da sede do tribunal que nós estamos o quê? Enviando. Melhorou, né? Data inicial da contagem de prazo. A mesma coisa da 11.419. Dia seguinte, independentemente de ser ou não de expediente do órgão comunicante. Não, isso aqui é diferente. Suspensão do prazo. Não tem problema nenhum, você pode peticionar. Tá? Mas, a critério do juiz, essa apreciação poderá ser feita posteriormente. Okay? Na apostila digital que eu fiz para vocês, que vai ser entregue, tem 2 artigos que eu considero assim, bom para nós. Chama roteiro. Porque essas legislações não têm nenhuma lógica. Né? Fala em disponibilidade no 1, depois vai para o 30 e volta para o 17. Não é assim? Então, eu separei roteiro da Lei 11.419 e da 94 por tema. Título, documento, digitalização, documento original. Está disponível para vocês, então, nessa apostila. Vamos lá, ressalvado caso de urgência. Intimação automática, 10 dias corrido. Lembra? Da Lei 11.419. Dia seguinte, eu dou a disponibilização, independentemente seja de dia de expediente, e o dia da consumação é o 10º dia a partir do dia inicial. Repara que nós temos que passar isso, nós somos advogados, tem técnicos também, de uma forma bem palatável para os nossos advogados, os nossos alunos. Aí faz simulação, entendeu? Vamos lá, conta aqui comigo. Essa aula só do PJE, gente, e sem entrar na resolução 94, são 3 horas que eu faço. O Zé Vitor faz um curso de 6 horas. Eu não consigo fazer isso no Rio de Janeiro, porque eu já viajo muito. Aí a gente volta no mesmo dia. Então, pensem numa... quando vocês forem montar o curso de vocês... Quando vocês fazem lá, Amadeu, no Pará? 4 horas no Tocantins. Ó, já estou respondendo aqui sem ter sido arguído. 4 horas. Eu ia falar com você, meu bem. 4 horas. Vamos lá, 4 horas é um bom prazo. A preliminar é sobre regulamentação, depois nós temos a parte da inicial no PJE, depois contestação. Então, o nosso primeiro módulo, nós chamamos de módulo, é de regulamentação, realmente. 4 horas dá para entrar um pouco, entendeu? Lá da gente, a gente não consegue. Porque nós já fizemos isso há muito tempo.
Então, o advogado tem que fazer o dever de casa para saber certificação, para saber lei 11.419. E essas aulas estão gravadas na internet. Então, a gente fala, ó, assistam as aulas. Faça o seu dever de casa também. Olha lá, intimação automática, aquela mesma coisa. Sem efeito entre o dia inicial e o dia final do prazo para comunicação. Isso que eu falo para vocês, vamos dar sempre exemplo prático, ok? Porque o advogado que é apresentado pela primeira vez ao processo eletrônico, ele vai chamar de excelência o processo eletrônico, não é? Mas deixa ele mais à vontade e vai desenhando para ele, faz aquelas simulações de datas. A mesma coisa, gente, mesma força para o banco. Sabe que ele repete? Muitos dispositivos da lei, ok? Aqui é a mesma coisa, exigido o credenciamento no sistema ao inteiro teor dos documentos. Você pode até não ser o advogado, mas você tem que ter o quê? Ser cadastrado no sistema. Mais tarde, o Zé Vitor, na parte dele, Zé Vitor de Santa Catarina, amanhã, ele vai falar sobre isso, o sistema no processo de acesso por terceiros, né? Que o sistema ele sabe o usuário onde foi, o que ele fez e quanto tempo ele demorou. Que o TRT chama isso de dedo duro. Né? Então, o meu processo, eu vou saber quem entrou. E se eu quiser saber o que ele fez, eu posso pedir uma auditoria, claro, justificada, para saber qual foi a ação. Download, impressão, ok? E isso aqui é muito importante também, a organização documental. Isso é uma exigência da 94. Ok? Eles têm que ser classificados e organizados. O que está acontecendo no PJE? Cada tribunal tem um entendimento. Ontem, Zé Vitor falou para mim que a minha aula ele tinha visto na ordem da argumentação. Onde está escrito isso? Não, a maioria das coisas não está escrito, não. Mas o juiz lá está extinguindo o processo, se você não coloca na ordem da argumentação. Pois é. Então, quando eu faço a minha aula no Rio de Janeiro, eu peço que vocês prestem atenção nisso. Vocês passam o que o tribunal está entendendo. No Rio de Janeiro, se você não colocar na ordem da argumentação, extinto sem julgamento de mérito. Professora Ana Amélia, eu já cheguei a comentar com isso a respeito com um técnico. E ele me falou o seguinte, que essa questão de ordem, que normalmente o que a gente vê no PJE, você coloca os documentos, ele ordena em ordem alfabética. Ele desordena tudo. Só agora, na 7.2, é que parece que solucionou. Solucionou, mas em que ordem? Ele mantém a ordem que você coloca? A 7.2 R7 ou R9? É. Ah, então, perfeito. Só a nova. Perfeito, porque o que me falaram é o seguinte, que como o sistema é baseado em hora, minuto, segundo e divisões, o fato de você anexar os documentos no processo, que ele anexa, enquanto você está anexando, você não está juntando ele nos autos. Só a partir do momento que você assina é que ele vai para os autos. Como ele é baseado nessas datas, ele não tem como manter dessa forma a ordem que você colocou. Pelo menos se já corrigiram isso, melhor. Porque a ideia seria o seguinte, como todos os documentos estão anexados no mesmo momento, o sistema automaticamente faz por ordem alfabética, salvo se você digitar vamos fazer o seguinte, cada um vai saber qual versão que está. A banda toca diferente, se for não 4.62, joga no bicho esses números, 4.772, R7, R9, eu já não sei mais qual que eu tô. E tem uma que é no segundo grau, que é outra no primeiro grau. Então, vai ter que, sabe, presta atenção e qual é. No Rio de Janeiro, é assim. Mandado de segurança, extinto sem julgamento de mérito. Por quê? Os documentos foram bagunçados. Numas advogada estava uma fera no meu Facebook. Eu botei tudo na ordem. Foi o sistema que bagunçou. E realmente, perdeu. Então, antes de fazer as suas aulas, perguntem qual versão vocês estão e reze para que algum dia isso melhore. Porque reza a lenda que isso Professora Ana, foi melhorado. No TRT da 8ª região, a partir da 1.47.1, já está ok a ordem alfabética. Nós já organizamos corretamente lá no TRT Mas está numerando? Já, por letra. Tudo ok. Professora, só uma informação aqui também, do seu lado direito. Pronto. Não consigo enxergar nada. Eu fui procurado por um administrador do PJE lá do TRT da 7ª região, lá do Ceará.
E ele me pediu que passasse uma informação para os advogados. Eu acho que esse é um momento interessante. Não só a questão da organização da documentação, mas, por exemplo, é comum a gente fazer aquele acordo na Justiça do Trabalho e depois o acordo ser descumprido, a gente entrar com a execução do acordo. Só que alguns colegas estão anexando um cumprimento de sentença ou a execução e botam lá natureza diversa, ao invés de clicar no execução ou cumprimento de sentença. Tem gente também entrando com os embargos e bota natureza diversa. Até recurso ordinário tem advogado colocando como natureza diversa. E isso para o sistema e para o diretor de secretaria, principalmente... lugar errado, mas se tivesse protocolizado na justiça errada. Justamente. Dá um trabalho porque, quando tem natureza diversa, ele tem que abrir todas as peças para saber qual é a natureza daquilo. E se já for uma execução, ele já despacha em lote automaticamente para o lugar certo. E como no recurso ordinário também, ele já vai automaticamente para a questão dos prazos para o lugar certo. Então, eu acredito que nesses cursos que nós... Cada um vai ter que saber como é que está. E aluno é danado. O advogado fica, não, mas eu fiz isso. O botão testemunha do Rio de Janeiro desapareceu. Eu publiquei no meu Facebook chamado PJE Wanted. Cadê o testemunha? Procura-se. Ninguém conseguiu achar. Nem o meu oráculo, que é o pai disso tudo, achou. E eu descobri que em Rondônia tem testemunha. E no Rio de Janeiro desapareceu a tela da testemunha. Cada um de vocês vai ter que fazer o print direitinho. Só para deixar a dica, para quando a gente for multiplicar esses entendimentos aqui, que a gente peça para que os colegas botem o mais discriminado possível, né? Facilita a vida de todo mundo. Não, mas tem uma outra dica também, porque eu tive uma rescisória aqui no TRT10, uma rescisória até de um valor alto, 7 milhões, que minha inicial foi indeferida porque estava fora da ordem os documentos. Aí eu pensei, como assim fora da ordem? Se eu fui anexando, é que na hora que você vai anexar, mas na hora que você vai assinar, ele vai pela ordem alfabética. Aí embaralhou. Aí eu emendei a inicial e juntei novamente os documentos, só que aí eu renomeei os documentos. Aí coloquei assim, A, documento, B, documento,